Olha, as cotações de cacau, gente, passam a cair isso depois de terem atingido recordes no último ano. A gente vai entender esse movimento com Luiz Fernando Saca, diretor editorial do AgFeed. Meu querido, muito bom dia para você. Conta mais para a gente por que desse movimento, então, agora. A gente sabe que, assim como o café, o cacau também tem passado por diversas particularidades em termos de questão de safra, de clima, que impacta bastante, fez o preço já disparar. É mais ou menos isso que acontece agora ainda? Se intensifica esse movimento, meu querido? Bom dia. Olá, Débora. Olá, bom dia a todos. É isso sim, Débora. Na verdade, é aquela infalível lei da oferta e da demanda, né? A gente lembra, um ano mais ou menos, a gente veio aqui no CNN Money falar várias vezes de como essa commodity, né, o cacau, vinha batendo recordes históricos de preços, com as maiores cotações da história, e isso vinha comprometendo os negócios da indústria de chocolate. A tonelada chegou a ser vendida por US$ 13.000 no final de 2024, na virada para 2025. E até a gente brincou aqui na ocasião que a Páscoa de 2025 foi marcada aí pela inflação do cacau. 12 meses depois, a gente vive esse cenário bem diferente, né? A perspectiva de uma Páscoa aí bem mais doce para o consumidor, mas não tanto para o produtor. Isso porque, assim, já há algum tempo os preços do cacau não param de cair. Nessa terça-feira, ontem, por exemplo, os contratos futuros para março, negociados lá na ICE Futures, que é a Bolsa de Commodities de Nova York, recuaram quase 9%. E aí a negociação era em torno dos US$ 4.600 por tonelada. Então vocês vejam a disparidade aí de 13 mil para 4.600 em cerca de um ano. Se pegarmos aí só os primeiros 20 dias deste ano, o recuo acumulado é de quase 24%. Então, quer dizer, esse recuo vem se acentuando, né? Com esse valor aí das negociações quase 3 vezes menor do que visto lá no ápice de dezembro de 2024. É uma queda, como eu disse, consistente. Esse movimento começou ali de forma tímida em meados do ano passado, lá por maio, a cotação do cacau estava no patamar de US$ 11.000. A partir da segunda quinzena daquele mês, os contratos começaram a cair, fecharam 2025 na casa dos US$ 6.000. Essa cotação de ontem, Débora, é a menor em 2 anos, né? Desde janeiro de 2024, a gente não via tonelada ser negociada abaixo de US$ 5.000. Bom, o que acontece é que, por conta desses preços altíssimos, né, a indústria se retraiu, comprou menos, moeu menos, e com isso o mercado foi se ajustando, né? A própria Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau aqui do Brasil, a IPC, aponta que essa queda no consumo foi o principal fator para a regressão dos preços globais, né? E nessa semana, né, essa associação, ela inclusive divulgou aí os dados de moagem no Brasil no ano passado, e o que se viu foi que pela primeira vez desde 2018 o valor ficou abaixo, esse volume, né, ficou abaixo de 200 mil toneladas, né? Foram, para ser mais exato, assim, 196 mil toneladas de cacau moídas no ano passado, o que representa uma queda aí de quase 15% em relação a 2024. Ao mesmo tempo que a demanda caía, Débora, e aí entra a questão climática que você tinha citado, né? Houve uma retomada da oferta, né? Então, os países líderes aí da exportação de cacau, sobretudo Gana e Costa do Marfim, na África, eles sofreram muito nos anos anteriores por causa do clima, de secas muito grandes, muito severas, e perderam muito da sua produtividade. Neste ano, ao contrário, as chuvas lá na região têm favorecido uma boa produtividade. Então, os produtores têm colocado mais cacau no mercado global, e com isso os preços despencam numa combinação aí de demanda mais fraca e oferta mais forte. Por exemplo, um outro exemplo clássico, claro aí, Equador, nosso vizinho aqui, que é também um dos grandes, um dos 5 maiores exportadores.
Este ano o passado registrou aí uma exportação recorde de 568 mil toneladas, que é um aumento de 35% em relação ao ano anterior, quando a produção lá foi bem mais baixa e tal. Então, a boa notícia para o consumidor: preços de chocolate tendem a cair, tendem a ficar mais fracos, a Páscoa parece que está salva. Para o produtor, por outro lado, uma notícia ruim aí, preços bastante pressionados, Débora. É isso, Fernando Sá, muito obrigada, meu querido, por todos os detalhes, todas as atualizações. Uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Obrigado, Débora, para você também e para todos.